Vamos lá. Hoje, vocês ouviram, né, as partes chaves do meu testemunho. E tiveram alguns detalhes que eu não consegui contar nessa manhã, porque o tempo era escasso e o testemunho é longo. Muitas coisas Deus operou nesse caminho. Mas agora eu vou contar para vocês um trecho de algumas partes importantes que tem a ver com o tema dessa tarde. Quando eu tinha 16 anos, vocês lembram, né, do que aconteceu? Aquela reviravolta. Dos meus 15 aos meus 16 foi um turbilhão de eventos. Eu estava ali naquele processo de ouvir de Jesus, aquela fome de conhecer mais ao Senhor. Quando eu fiz ali entre 16, quase 17 anos, eu já estava frequentando uma comunidade religiosa, uma igreja cristã evangélica de usos e costumes, cabelão comprido, saia comprida, blusa comprida. E eu, nessa época de adolescência, eu era, não sei se vocês se lembram que eu contei hoje, essa manhã, o meu apelido em casa era Patricinha. Patricinha de Beverly Hills, segundo meu irmão. Porque tinha um filme naquela época que se chamava assim. Aí ele falava que eu era a Dona Pati. Então, eu era bastante apegada com essa questão da minha aparência. Eu queria estar com as roupas da moda e me vestir igual as outras meninas. E eu usava, a região da minha cidade é muito quente, então eu usava a saia curtinha, né? E era assim, as minhas roupas. E aí, eu frequentando essa igreja, eu comecei a notar que as mulheres eram muito distintas nos seus vestuários. E eu tinha uma imagem muito ruim de cristão, sabe? Achava que todo crente era meio bitolado, um povo meio esquisito, assim. Eu tinha uma impressão ruim dos crentes. Eu falava, gente, essas irmãzinhas do coque aí, e saião. Mas aquilo começou a me incomodar, porque eu falei assim, sem ninguém falar nada para mim, ao eu observar o vestuário das irmãs, eu pensei, gente, eu acho que elas estão muito mais modestas do que eu. E eu comecei naturalmente a me sentir constrangida pelo tamanho das minhas saias, que eram curtinhas. E eu ia para a igreja daquele jeito, de saia curta, de blusa de alcinha, porque era o jeito que eu achava que era normal. No ambiente que eu frequentava, eram estas as roupas. A partir do momento que eu comecei a frequentar o ambiente cristão, eram outras roupas que se vestiam naquele ambiente. Mas eu, inicialmente, deixei. Depois, só um pouquinho. Olha lá. Precisa de alguma coisa? Ah, sim, sim. Ver um homem lindo desse, a gente até para, né? Vi ele entrando no meu coração, até disparou. Falei, está chegando um príncipe ali, andando na minha direção. E onde eu estava? Então eu comecei a ver essas senhoras vestidas dessa forma, e em determinado momento, frequentando os cultos, a igreja, eu comecei a me sentir constrangida. Fiquei, gente, e eu naquela fome, naquela sede por Jesus, tão grande, tudo que importava para mim era Deus e a vontade soberana dele. Gente, sabe o que é paixão avassaladora? Foi o que eu senti por Jesus, de verdade. E tudo que desrespeitava a Jesus me interessava grandemente. E eu via aquelas mulheres tão piedosas, vivendo uma vida de milagres, vida de oração, mulheres fervorosas que lutavam por uma família destruída, e elas estavam lá, orando de madrugada. Muitas mulheres fervorosas. Deus tem os seus em todos os lugares, viu? Em muitos lugares. Muitas pessoas piedosas. E eu via aquelas mulheres e aquilo começou a me constranger. Eu comecei a achar que as minhas roupas não estavam mais adequadas. Então eu falei, essas roupas aqui não estão legais. Quero me vestir de uma forma que remeta a pudor. Quero cobrir mais o meu corpo. O meu templo é sagrado. Então, eu pensei, se o meu corpo é um templo sagrado, eu preciso proteger este templo. Não posso deixá-lo vulnerável dessa forma. E, para mim, não importava vaidade, estética, nada. Eu só queria proteger um bem sagrado. Então, o que eu fiz de imediato? Fui lá no armário da minha mãe, encontrei uma saia que ela tinha comprida. Falei, vai ser essa saia. Comecei a usar a saia da minha mãe, e a saia era larga. Então, eu pegava um cinto, amarrava. Sabe botijão de gás, assim, que tem aquela sainha que se amarra assim no meio, para ela não cair? Era mais ou menos o meu look. Pensa num desastre. Bem feio, desastroso. E eu ganhava uma mesada do meu pai. Só que todo o dinheiro que eu tinha da minha mesada, eu destinava aos pobres.
Eu fazia muito trabalho voluntário e tudo mais, então, toda vez que tinha um apelo e eu via uma situação de necessidade, eu entregava tudo. Então, não sobrava nada para mim. Mas, num determinado momento lá que a gente tinha no ano que a gente fazia compras de roupa, eu consegui comprar uma saia, e eu fiz a besteira de comprar uma saia branca. Eu lembro dessa saia. Só que ela era a minha única saia decente. A saia que era branca ficou marrom, preta, porque eu usava ela todo santo dia. E como eu ia para favela, para tudo quanto é lugar às vezes é meio empoeirado, meio sujo, então a saia voltava encardida. Lavava, tirava do varal, já vestia. Era o meu uniforme. Foi a minha primeira saia. E decidi usar assim. E me sentia muito feliz. Então, imagina, como que uma menina que era tão apaixonada e apegada à estética, modelo, patricinha, que gostava de roupa de marca, lançamento, isso e aquilo, chamar atenção, de repente mudou a cabeça completamente. Estava usando, inicialmente, uma saia de botijão de gás, a grosso modo falando. Gente, foi um espanto tão grande para a minha família, mas tão grande, que o meu apelido em casa foi de Patricinha para Beata. Eles me chamavam, ih, a Beata chegou. Meu pai falava, minha mãe olhava, minha mãe, que era minha companheira, que me levava ainda por cima para as igrejas, minha mãe mesmo ficava tão escandalizada com tudo, que ela ficava, gente, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dessa menina. Ela mudou muito. E o que aconteceu? Teve um dia que eu estava no culto, e um pastor, desses evangélicos aí fervoroso e tal, falou assim, eu estava no meio, assim, ó, no meio da multidão, assim, várias pessoas na igreja, cheia. Ele simplesmente olhou para mim, apontou o dedo e falou, você. Aí eu, oi. Você é crente? Aí eu olhei, eu tinha me recém-batizado naquela igreja. Aí eu tinha recém-aceitado Jesus. Aí eu falei assim, sou crente. Aí ele, no meio de todo mundo, falou assim, crente não usa brinco. Foi assim. Aí, o que eu fiz? Eu olhei assim, tirei um brinco, tirei o outro brinco, olhei para o brinco, olhei para Jesus. Sabe aquela pessoa apaixonada por Jesus, né? Comecei a chorar. Falei, Senhor, algo tão pequeno como isso te desagrada? Me perdoa. Não queria desagradar o Senhor, não quero desagradar o Senhor. O meu coração, naquele momento, não ficou melindroso por conta do constrangimento público, porque poderia, né? Foi inadequado, não precisava. Mas eu não liguei para isso. Pelo contrário, na minha opinião, como eu vim de uma criação meio militar, meio dura em casa, lembra do pai patriarca, né? Ele foi criado por um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial, então ele é bem ponta firme. Na minha concepção, assim, quem ama corrige. Deus está me corrigindo porque me ama. Eu não melindrei, não esmoreci, não fiquei ofendida com, ai, meu ego, meu orgulho. Claro que não precisava, claro que foi inadequado, mas não foi a isso que eu me apeguei. Sabe o que eu me apeguei? A tristeza que eu poderia estar causando a Jesus. E ali eu chorei e falei, eu não quero te desagradar, ainda mais com algo tão tolo e pequeno. Eu não tive escolha com relação a brincos, porque desde que eu nasci, na maternidade, antes de eu nascer, minha mãe conta que já tinha o par de brinco de ouro, porque isso era tradição na nossa família, e todas as crianças, todas as meninas, quando a mulher sabia que estava grávida de uma menininha, já comprava o brinquinho que vai sair da maternidade. Então, já saí da maternidade com a orelha furada. Passei a vida toda usando ali, até ali, né? Então, eu tirei aqueles brincos e falei, nossa, isso aqui te ofende, Senhor. Então, eu não me lembrei o fato de ter que tirar um brinco, de ter que tirar uma joia, um acessório. Eu só não queria desagradar aquele que eu tanto amava. Esse era o meu sentimento. Deus, eu não quero te entristecer, ainda mais por algo tão pouco. Ok. Passados... Ai, lembrei de uma coisa importante. Não vou falar do passar dos anos, porque tem uma coisa nessa história ainda que aconteceu. Cheguei em casa. Imagina o que eu fui fazer. Peguei uma caixa que eu tinha de joias. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, bom, se isso aqui desonra a Deus e não é adequado para mim, o que eu não desejo para mim, eu não desejo para o meu próximo. Então, isso aqui precisa ir para o lixo. Aí eu pensei, mas se for para o lixo do jeito que está, alguém vai pegar, né? E vai acabar usando. E é uma coisa que eu não quero estimular. Então, eu vou quebrar tudo.
Comecei a quebrar tudo que eu tinha. Só salvou o que era ouro, porque eu pensei, tive a lucidez de pensar o seguinte: um dia eu vou me casar, né? Crente eu já vi usando aliança. Crente usa aliança? Então um dia eu posso derreter isso aqui e fazer uma aliança. Aí guardei, preservei o que era ouro. Nem tenho mais nada daquilo, ficou tudo com a minha mãe. Mas eu peguei e quebrei o restante, que eu vi que não era algo, uma joia de valor, eu joguei tudo fora. Quando a minha mãe viu, ela quase enlouqueceu. Ela viu no lixo do meu quarto, como era de noite, eu queria fazer imediatamente, e aquilo que eu aprendi imediatamente eu queria pôr em prática. Radical, né? E aí, então, eu tinha pensado em queimar na churrasqueira, só que eu pensei, se eu queimar isso na churrasqueira, essa hora da noite vai dar problema, e eu nem sei mexer com fogo, então eu vou quebrar. Aí eu pensei, e as roupas? O que eu vou fazer com as roupas? Essas saias curtinhas, se não é bom para mim, não vai ser bom para outra pessoa, né? Então eu preciso queimar isso também. Acho que eu vou pôr tudo na churrasqueira, essas roupas. Aí depois eu pensei e falei, bom, não vou pôr na churrasqueira, não sei mexer com fogo. Bom, não sei o que fazer com isso, mas eu não posso dar. Eu tenho que jogar isso fora. E aí a minha mãe interceptou a situação, né? Ela falou, não, calma, antes de você jogar fora, vamos pôr aqui, deixar aqui num cantinho. Ela falou, eu vou dar um fim, eu jogo fora para você. Não sei o que ela fez com aquilo. Mas, enfim. Eu sei que minha mãe ficou doidinha comigo. Ela falou assim, minha filha ficou maluca. Fizeram uma lavagem cerebral. Agora vocês estão entendendo a história da lavagem cerebral, né? Porque foi radical. Então, foi um choque para a minha família, foi um impacto muito grande. Meu pai, minha mãe, eles viram a Patricinha, a princesinha deles, virando uma crente de aparência estranha. Estou dizendo isso para vocês, gente, não é porque é certo essa aparência estranha. Claro que não, a gente não deve causar estranheza no mundo com a nossa aparência. Porém, todavia, entretanto, ali, o que eu quero me ater foi a sinceridade, a honestidade do meu coração, a paixão, o amor por Cristo. Quando a gente está conectado com isso, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente faz com amor algumas entregas, algumas mudanças. E essa deveria ser a essência da vida cristã em todos os sentidos, em todos os âmbitos, em todas as esferas. Vou contar também um episódio de quando eu me tornei vegetariana. Eu li um livro chamado Ciência do Bom Viver, e, na sequência, eu li conselhos sobre regime alimentar. Foi um choque enorme. É impossível você passar por aqueles livros. Inclusive, ontem, conversando com a Fabi, ela falou assim para mim, nossa, não tem como, você lê aquele livro, não tem como você não ser transformado, você não mudar, você não rever. Né? Muda mesmo. E eu, naquela minha sinceridade toda, eu entendi que o meu corpo é um templo sagrado e eu tenho que zelar bem por ele. E eu prestarei contas do que eu fiz com o meu corpo. Então, eu não posso colocar qualquer veneno para dentro dele. Eu não posso ficar colocando um monte de porcaria. Açúcar, refrigerante, tudo que eu comia, aquelas besteiras e tal. Então, eu tive uma mudança depois que eu li esses 2 livros. E, ao renunciar, eu decidi renunciar. Eu nasci comendo carne. Inclusive, como eu não venho de lar adventista, a cultura japonesa come muitos frutos do mar. Camarão, ostra, salmão, sushi, sashimi. Cresci comendo peixes. E eu cresci numa região muito pecuarista. E a minha família, embora fosse tradicional na alimentação japonesa, ela também aderiu muito bem à cultura local, que é pecuarista. Então, o churrasco, que é muito forte na minha região, eu cresci comendo. A gente ia na churrascaria todo final de semana, rodízio, comer carne. Amava. E, para mim, tinha que ser filé mignon com aquele alhozinho ali em cima. Então, chegou um momento que eu falei assim, Deus, quando eu entendi o impacto e o malefício do alimento cárneo e dos alimentos industrializados e tudo isso, eu fiquei muito chocada. E aí eu olhei e falei, Deus, mas eu nasci comendo carne. Eu lembro que eu estava sentada, estava ouvindo um sermão. E aquela mensagem tocou o meu coração e eu compreendi que era muito sério. Inclusive, o livro foi o que terminou de fazer o arremate para eu compreender os princípios e os porquês. O que eu como atrapalha o meu discernimento. Muitas pessoas estão chamando certo de errado e errado de certo, porque estão com as suas mentes embotadas de tanta porcaria que come. Você sabia que aquilo que você come tem poder de influenciar nas tuas tomadas de decisões? Na tua espiritualidade? Tem gente que tem dificuldade de discernir a vontade de Deus, a orientação do Senhor, porque está entupido de bobagem, comendo açúcar, gordura, uma alimentação tóxica, artificial.
Quando eu entendi isso, eu pensei, Jesus é tudo que eu tenho. Eu não posso deixar que nada se coloque entre eu e o meu Deus. Se isso aqui atrapalha a minha comunhão com Deus, eu vou largar. Mas isso não foi tão simples quanto foi largar as roupas. Foi bem difícil, porque mexer com o estômago, eu até brinco, como psicóloga, a gente fala, 2 coisas você não pode mexer, no bolso e na comida. São as 2 coisas que a pessoa vira um bicho. Ninguém gosta, ninguém quer ouvir falar. O pessoal fica nervoso. Não vem falar aqui que eu tenho que comer, não. Muito menos o que eu tenho que vestir, muito menos o que eu faço com o meu dinheiro. Né? A gente tem que quebrar a nossa crista e perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? O que o Senhor deseja que eu coma? O que o Senhor deseja que eu vista? O que o Senhor deseja para mim? Em tudo. E aí eu lembro que eu estava orando. E eu fiz a seguinte oração. Eu estava sentada no banco, assim como você está agora. E eu abaixei minha cabeça e falei, Senhor, eu entendi, eu preciso parar de comer carne. Mas eu não consigo. Não existe força em mim para isto. Sabe o que é crescer comendo carne? Para mim, uma refeição que não tenha alguma coisa de carne, um presunto, qualquer coisa que seja, parece que eu não comi nada. Não existe essa possibilidade. Eu não tenho força em mim, Deus. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Em mim não há força, mas pelo teu poder e por tua promessa, eu acredito que eu vou conseguir. Porque em mim, eu tenho certeza absoluta, eu não consigo fazer isso. Mas eu sei que o Deus a quem eu tenho crido tem poder para cumprir as suas promessas. Ele diz que vai te ajudar. Se você quiser obedecê-lo, ele vai dar o suporte para que você consiga obedecê-lo. Então eu fiz uma decisão super difícil, mas consegui fazer essa mudança. Pedi a ajuda de Deus, fui muito fervorosa na minha oração e Ele me transformou, foi transformando os meus gostos. Hoje eu sinto nojo. Algumas pessoas não. Algumas pessoas vão sentir a tentação e vai ter que sempre estar lutando. Eu tenho a tentação dos doces. Eu não como nada de original, nem de leite, nem de queijo, nada. Mas eu gosto de um docinho, sabe? Eu também não compro em casa açúcar refinado. É só o demerara para cima. Mascavo, açúcar de coco, essas adoçantes mais naturais. Mas eu gosto de um docinho. Então, às vezes, eu olho um docinho, dá uma vontadezinha de comer. É o tipo de coisa que, se eu estiver meio fraco espiritualmente, eu sempre tenho que estar orando para Deus me segurar. Às vezes, para vocês, pode ser a carne, pode ser alguma outra coisa. Para mim, é o doce. A carne passou à vontade. Existem coisas que a gente vai sendo transformados. Nossos gostos vão sendo refinados e melhorados. E esse é o nosso objetivo como cristãos nessa terra. Trabalhar e refinar o nosso caráter para aprender a gostar das coisas que Deus gosta. No céu não vai haver morte. Não vai ter morte. Se não vai ter morte, não vai ter animalzinho para as pessoas comerem. Não tem abate. Nenhum animal vai poder morrer para te alimentar e satisfazer os teus prazeres. Se queremos ser cidadãos do céu e morar com Jesus lá, a gente tem que preparar hoje o nosso caráter para receber este lugar, senão lá vai ser o inferno. Se a gente gosta mais dos prazeres da carne, literalmente, né? Lá não vai ter Coca-Cola. Vai ser um sofrimento para as pessoas que vão sofrer de abstinência. Então, a gente tem que começar aqui a melhorar a nossa vida, os nossos gostos. Eu acabei desviando um pouco para o assunto da alimentação. Não é este o foco, mas eu me senti impressionada pelo Senhor para contar essa parte. Por quê? Porque também foi uma coisa grande que eu tive que renunciar. Gente, vocês não têm noção do tamanho que foi para mim isso. Então, na minha vida, foi uma vida de renúncia atrás de renúncia, de entrega atrás de entrega. Esta é a vida do cristão, que segue a Cristo. Não vai vir uma luz maior se você não aceitar a luz menor. Você primeiro tem que aceitar aquela luz e viver aquilo para que mais entendimento chegue. Este é o caminho de refinamento, o caminho de santificação. Nós todas temos que nos esforçar por ele. Amém? Já contei da minha experiência com joias, né? Ok. Em um determinado momento, eu já estava com uns 18 anos, 19,
eu fui fazer teologia, fazendo faculdade de teologia, fazendo exegese. Hoje de manhã eu contei um pouco por cima. Eu cheguei num determinado entendimento de que o uso de saias já não era mais usual, eram as doutrinas de homens, e que a gente tinha que usar a roupa convencional da época. Então, voltei a usar calças. Voltei a usar calças, voltei a usar roupas, claro, modestas, mas roupas mais assim, padrão, né? E voltei a usar brinco, porque ali eu comecei a ter um entendimento de que brinco também não era um problema de fato, era o entendimento estrito daquele pastor, não necessariamente era a vontade de Deus. Eu comecei a ter esses entendimentos quando fui para a faculdade de teologia. Então, eu falei, bom, se Deus não se importa com isso, bom, tudo bem, o que me importa é o que Deus acha sobre isso. Ali eu estava entendendo que Deus não se importava com aquilo, mediante aqueles estudos, então voltei a usar. Me tornei, neste processo aí, adventista. Mas me tornei adventista, me tornei adventista, me batizei e comecei, e eu ainda trabalhava como modelo. Só que, lembra, naquele esquema, eu não fazia trabalho sensual. Fazia os trabalhos de moda, tudo, mas não fazia trabalho sensual. Mas continuei trabalhando como modelo. Me aconselhei com um pastor da época, e o pastor falou, não, ok, tudo bem, sem problemas. E, inclusive, quando eu tinha muitos desfiles, eu desfilava com joias, e eu usava joias. Mas eu falei, pastor, olha, na minha vida pessoal eu não uso, eu só uso no trabalho, tudo bem? Ele falou, claro, não tem nenhum problema. Aí eu falei, então tá bom. Foi. Esse pastor em específico, ele tinha um entendimento um pouco diferente assim das coisas. Ele não tinha um entendimento tão estrito. Por isso que nós temos que nos apegar à palavra de Deus, ao conselho da palavra de Deus. Ela é nosso guia, nosso bússola, né? E, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu, um dia, estava fazendo um trabalho específico como modelo e estava usando joias. Quando acabou o desfile, eles separaram as joias numa caixa, um cofrezinho assim. E o produtor de moda já confiava em mim, trabalhava já há muito tempo com ele. Ele falou assim para mim, Haru, faz um favor para mim, você entrega para mim na joalheria, porque eu não vou ter tempo de passar lá. Só que eu sabia o valor daquelas joias. Tinha mais ou menos uns 400 mil reais, quase R$500 mil em joias dentro daquela caixinha. Um anel de brilhante, 40, 60 mil reais, um parzinho de brinco, mais 50, 60 mil reais. Era coisas assim absurdas, surreais. E aí eu falei, não, tá bom, tudo bem, eu levo. Não quis desagradá-lo, falei que ia levar. Quando eu estava voltando do trabalho e fui levar isso para a joalheria, aquilo começou a me dar uma angústia tão grande no meu coração. Eu olhava para aquela caixinha de joias e falava, gente, como é que pode ter tanto dinheiro ali dentro, hein? Em 3 horas de shooting, que é foto que eu estava fazendo para uma revista, eu usei, né, quase R$500 mil em adorno, em joia. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, gente, e se eu fosse assaltada agora? Eu nunca ia poder pagar isso, né? Meu cachê não chega aos pés disso. Como é que eu faço para pagar uma coisa dessa? Claro, as joias tinham seguro, mas mesmo assim, aquilo começou a me incomodar. Falei, tem alguma coisa estranha, isso não está certo. E aquilo começou, naturalmente, a arder o meu coração. Até que chegou uma menina, uma amiga minha, e na igreja, quando eu me recém-converti, eu acho que aquele pastor também não quis me chatear naquele processo inicial de conversão, acho que ele estava esperando o meu tempo de amadurecimento para poder, porque a gente tem que ir trabalhando com a pessoa, né? É um processo. Era um processo, realmente, foi bem início de conversão. E eu lembro que tinha outdoors meus, ao lado da igreja central que eu frequentava, com coroa, faixa. Então, eu era bem conhecida na igreja local, assim, nossa, tem a misa aí e tal, meu Deus. E aí as meninas da igreja, assim, vinham conversar comigo, uma delas falou assim, eu vi você na revista e tal, e não sei o quê, você é tão linda com aquelas joias, não sei o que lá. E aí uma delas virou e falou assim para mim, a gente vê você usando essas coisas, a gente pensa que pode, né? Aí eu olhei para aquilo me incomodou muito. Juntou com aquela angústia que eu estava sentindo, eu falei, isso não está certo, eu estou incentivando as pessoas a um nível, a um grau de futilidade sem tamanho. Onde já se viu gastar grandes fortunas naqueles adornos, naqueles enfeites, com tanta coisa que precisa ser feita para a causa de Deus?
E outra, eu incentivando outras jovens a acharem que tudo bem. Aí eu falei, não, eu estou dando mau testemunho. Isso não está certo. Naturalmente eu fui entendendo. Talvez o pastor fosse me dar um step 2, futuramente, mas não precisou, porque eu naturalmente compreendi. Então eu tomei a decisão. E falei assim, não quero mais. Aí cheguei na minha agência e falei assim, a partir de hoje, eu também não faço mais trabalho com joias. Aí eles falaram assim, minha filha, aí vai ficar difícil, já não faz trabalho sensual, já não faz isso, já não faz aquilo, e não vai usar joias? Não vai ter trabalho para você. E, de fato, são raros os trabalhos que eu consigo pegar. Muito poucos. Então, hoje, depois de uns anos, atualmente, vindo agora para o tempo presente da história, eu trabalho ainda faço alguns trabalhos como modelo, mas muito mais direcionado na linha comercial, na linha de apresentadora, então apresento produto, essas coisas. Coisas mais técnicas, assim, que não envolve mais esse glamour, fashionista e etc. Então, eu comecei a estudar. O Espírito de Profecia começou a me dar luz e uma base que eu não tinha antes. Um entendimento de princípios. E a gente vai entender isso mais para frente. E o porquê que aconteceu uma nova mudança na minha vida, no meu vestuário, aos 28 anos. Em 2015, ao estudar alguns textos que vou estudar com vocês, eu decidi fazer uma nova mudança. Só que, dessa vez, foi com base em textos revelados por Deus. Então, tinha fundamento, tinha base. Não foi baseado em achismo, como da primeira vez. Não foi baseado em discursos de uma pessoa ou de outra. Foi baseado no está escrito, que é a nossa bússola de fé. Então, já mais madura, com 28 anos, eu decido fazer uma nova mudança. Opa! Deus não se preocupa... isso aqui, que eu vou ler para vocês, é um discurso que eu escutei muito nesse processo. Haru, Deus não se preocupa com a nossa aparência, mas sim com o nosso coração. Existem coisas muito mais importantes para Ele se ocupar. Engraçado ouvir isso, né? Como se uma coisa anulasse outra. A gente parece que reduz a existência de Deus a como se Deus fosse uma pessoa finita, né? Que precisa escolher, selecionar problemas para avaliar o que é importante. Naturalmente, há questões mais fundamentais, mais importantes, sim, do que vestuário. No entanto, se não fosse relevante, Deus não teria abordado esse tema em tantos textos da Bíblia mencionando a decência. O vestuário e a modéstia. Um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, transcende a vida humana. Não necessitando categorizar o que é insignificante e relevante. Para Ele, tudo que diz respeito ao ser humano é importante. A atenção de Deus aos detalhes é a maior evidência de sua grandiosidade. Concordam com isso? Se Deus observa os pormenores, nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, também deveríamos prestar atenção aos detalhes e refletir a natureza divina, buscar refletir a natureza divina. É comum ouvirmos as pessoas dizerem: de que adianta usar saia e ser fofoqueira? Alguém já viu isso? Usar esmalte clarinho, mas trai o marido. Ou ainda, de que adianta usar maquiagem leve, ou nenhuma maquiagem, e ser uma pessoa crítica, consumista, arrogante, indiferente? As causas sociais não ajudam ninguém. E está lá com roupinha de crente, com carinha de crente. Em resumo, realmente, não adianta. Em nada. Concordo que a hipocrisia seja uma realidade, no entanto, não devemos nivelar a nossa obediência a Deus pelo padrão hipócrita dos outros. Amém? Muitas vezes comparamos nossas ações ao comportamento daqueles que estão em situações menos elevadas, na tentativa de nos justificarmos. Sabe cortina de fumaça? Quando eu não quero mexer numa coisa em mim, eu vou falar de um defeito grande do outro. Ai, mas olha, tudo bem, né? Eu não faço isso assim, mas eu também não faço aquilo, né?
Aí vai lá falar do defeito de outra pessoa. O defeito de alguém não justifica os teus erros, não justifica as nossas faltas. Isso é um fenômeno psicológico clássico de jogar cortina de fumaça para a gente sair de fininho. É muito mais fácil apresentar uma aparência externa impecável, enquanto o nosso interior está em ruínas, simulando uma santidade que não existe. Isso ocorre com frequência. No entanto, é impossível ter um coração puro e não revelar um coração puro. É possível a gente ser hipócrita, se vestir de bonitinha e ter uma vida toda estragada? É possível. Mas o contrário também é impossível. É impossível você estar conectado com Deus e não ser transformado, porque Deus não permite que você fique na miséria, no lodaçal do pecado. Ele te transforma. Se você tem uma vida estreita com Cristo, Ele vai transformar você. O seu exterior vai refletir o seu interior. Modéstia e pureza. Deus se preocupa com a nossa aparência? O que vocês acham? Alguém acha que não? Pode falar a verdade. Não tem problema. A gente está aprendendo hoje aqui. Alguém discorda? No vestuário, bem como em todas as outras coisas, é nosso privilégio honrar o nosso Criador. Ele deseja que não somente seja nosso vestuário limpo e saudável, mas próprio e decoroso. Tem que ser apropriado e, sim, decoroso, bonito. Devemos apresentar exteriormente o melhor dos aspectos. Com isso, nos ensinou que tem suas preferências também, quanto à roupa dos que o servem. Prescrições minuciosas foram dadas por ele em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois que lhes compete representar a Cristo em tudo. Ou seja, Jesus tem que ver você através das suas vestes. Nosso exterior deve caracterizar-se em todos os aspectos pela higiene, modéstia e pureza. Higiene, está limpinha, cheirosinha. Modéstia, recato, pudor e pureza. Educação, página 248. Que mensagem temos dado ao mundo através da nossa aparência? Faça essa pergunta. Que mensagem eu tenho dado ao mundo através da minha aparência? Se eu sou representante de Cristo, as pessoas precisam ver, olhar para mim e ver que eu sou representante de Cristo. Ela vai ver através da distinção. Tanto que aquelas crentes assim dogmáticas, né, aquelas caricatas do coque, do saião, elas são distintas, de fato elas são. Tanto que, mesmo sem eu conhecer Deus, eu sabia quem eram as crentes. Achava elas meio malucas, mas eu falava, elas são distintas, elas são diferentes. Elas não seguem um padrão natural do homem, elas seguem o padrão delas. Estou dizendo que tem que ser igual, não, tá? Estou falando de distinção. Uma santa influência, distintos do mundo. Tais pessoas não terão desculpa. Muitos se vestem em conformidade com o mundo, a fim de terem influência. Cometem, porém, nisso um erro lamentável e fatal. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, vivam segundo sua profissão de fé. Mostrem essa fé pelas obras de justiça e tornem grande a distinção entre os cristãos e o mundo. Vi que as palavras, o vestuário e as ações devem falar em favor de Deus. Então será difundida por toda uma santa influência, e todos conhecerão, vendo os que estiveram com Jesus. Os incrédulos verão que a verdade que professamos tem uma santa influência, e que a fé na vinda de Cristo, que afeta o caráter do homem ou da mulher. Se alguém deseja que sua influência fale em favor da verdade, viva segundo essa verdade, imitando assim o humilde exemplo. Amém? Irmãos, nossas vestes revelam ao Deus a quem servimos? Vamos refletir. Se somos soldadinhos de Jesus, estamos colocando a nossa farda do exército de Israel? Eu tenho um costume de abrir o guarda-roupa e falar, Senhor, o que o Senhor deseja que eu vista hoje?
Vamos deixar Ele escolher isso por nós também. Mas, irmã Haru, a minha imagem não define quem eu sou. Você está enganada. De fato. Não define mesmo, mas revela. Revela e informa muitas coisas sobre você. A ciência comprova, a ciência da linguagem em psicologia, que existe uma ciência em psicologia que estuda a linguagem não verbal, a forma como a pessoa se apresenta. Inclusive, a gente tem que estudar alguns critérios, porque quando a gente pega, às vezes, um caso de um paciente, a gente também avalia o quadro, o cenário. Veio com cabelo sujo, todo bagunçado, está com roupa suja, toda amassada, você já vê o estado mental que está aquela pessoa. Uma casa bagunçada, desordenada, já diz muito sobre o que está acontecendo ali. Os hábitos, a cultura ou uma possível doença mental em andamento. Então, sim, a nossa imagem diz sobre as nossas preferências e gostos, sobre o nosso estilo, se é um estilo romântico, roqueiro, pagodeiro, sertanejo, não sei, tem esses estilos, né? E tem o estilo cristão. Vamos falar um pouco sobre desleixo e modéstia. É pecado seguir a moda? Quantos acham? Me responda. É pecado? Depende da moda. Ai, que bom ouvir isso. Porque normalmente quando eu pergunto é pecado, o pessoal fala ou sim ou não. Aqui é depende. Bom porque de fato depende do contexto e da situação, né? Não devem os cristãos dar-se ao trabalho de se tornar objeto de estranheza. Por se vestirem diferente do mundo, ou seja, eu lá atrás com aquela minha senha de botijão de gás estava sendo um objeto de estranheza e com certeza tinha motivo de os meus pais estarem chocados comigo. Claro que Deus avalia o coração e a intenção. Foi na minha sinceridade com o que eu pude. Eu procurei pôr em prática, dentro do contexto. E Deus avalia isso, com certeza, certamente. Dentro das suas capacidades e forças, você tem que fazer o melhor que tiver ao seu alcance. Aquele era o meu melhor naquele momento. Mas, numa situação onde você pode fazer escolhas mais sensatas e assertivas, é prudente fazê-las. Mas, se em harmonia com a sua fé e dever em relação ao seu traje modesto e saudável, eles se virem fora da moda, não devem mudar sua maneira de se vestir a fim de serem semelhantes ao mundo. Ou seja, a gente não precisa mudar para ser semelhante ao mundo. Devem, porém, manifestar uma nobre independência e coragem moral para serem corretos, mesmo que todo o mundo deles defira. Ainda que todo mundo ao teu redor vista um determinado tipo de coisa e te ache uma quadrada, aceite ser distinta. Você é membro de uma nação celestial. Se o mundo introduzir uma moda de vestuário modesta, conveniente e saudável, que esteja de acordo com a Bíblia, não mudará a nossa relação com Deus ou com o mundo o adotarmos essa moda de vestuário. Então, vocês estão certas. Se o mundo trouxer uma moda que seja modesta, que não fira os princípios cristãos, ok. Devem os cristãos seguir a Cristo, conformando o seu traje com a palavra de Deus. Devem fugir dos extremos. Devem humildemente seguir um procedimento retilíneo, independente de aplauso ou de censura, e devem apegar-se ao que é direito pelo simples mérito do direito. O cristão deve trajar-se elegantemente? Vestir-se de forma elegante tem o poder de transmitir autoridade porque reflete cuidado, confiança e respeito pela situação e pelas pessoas com as quais você está interagindo. Por exemplo, dá um exemplo. Você vai num casamento, você não vai de chinela havaiana, vai? Aliás, depois tem pessoas que usam, né? Você não vai de biquíni para um casamento. Não tem contexto. Seria uma falta de respeito, não é mesmo? Então, vestir-se adequadamente com o contexto é demonstrar respeito pela situação e pelo contexto onde você está inserido. Ah, não, eu tenho que ser distinto em qualquer lugar. Então, eu vou usar essa roupa, por exemplo, eu tenho condições de me vestir adequadamente e não me adequo.
de forma distinta, de forma modesta, de forma pura, mas eu escolho ir maltrapilha. Isso é uma falta de respeito. Quando você escolhe roupas que são apropriadas para a ocasião e que têm uma aparência bem cuidada, você envia uma mensagem de que você se importa com os detalhes. Ao fazer isso, você estará aproveitando o potencial da vestimenta para melhorar a maneira como a sua mensagem é recebida, criando uma atmosfera de respeito e confiança que pode abrir portas para comunicações mais eficazes e impactantes. Julgamos o caráter de uma pessoa pelo estilo de vestuário que ela usa. Uma senhora modesta e piedosa trajar-se-á modestamente. Na escolha de um vestuário simples e apropriado, revelar-se-á um gosto apurado e uma mente culta. Refinamento, inteligência, conteúdo. Como, então, agora eu vou passar por uma parte bem desafiadora. Como o feminismo afeta a minha vida e a minha aparência? Nós falamos que desleixo é errado, né? Nós entendemos isso. Nós entendemos que seguir modas que seja vulgar, que não seja adequado, é errado. Adequação é um princípio importante na hora da gente fazer escolhas. Agora, tem uma coisa que tem acontecido já há muito tempo, e a gente já está colhendo os frutos nessa nossa geração, que foi semeado lá atrás, na geração das nossas mães, das nossas avós, que se chama feminismo. Vocês conhecem este movimento político, ideológico? Como o feminismo, então, afeta a minha vida e a minha aparência? Existem vários tipos de feminismo, né? Vou falar do feminismo clássico, radical. O feminismo diz assim: meu corpo, minhas regras. Oh, vocês estão sabendo das frases de guerra, hein? Das mulheradas lá fora. Será que estão sabendo? Vou tomar agora o ponto da Bíblia. Vocês estão sabendo dos versinhos da Bíblia de cor? 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz o quê? Acaso não sabemos se o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O mundo diz, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Deus diz, teu corpo é meu, ele é santo, ele é sagrado, fui eu quem o constituí, sou eu que dou a vida. Se você me pertence, você me representa. Somos representantes de Jesus. Nosso corpo não nos pertence. Pertence ao nosso Deus. O mundo diz, então, essas aqui, ó, são feministas históricas, famosas, Gloria Steinem. A sensualidade não é algo a ser escondido ou reprimido. É uma parte natural da vida e uma fonte de poder das mulheres. De fato. É uma fonte de poder. Chimamanda diz: as mulheres têm o direito de serem sexuais, de expressarem sua sensualidade e de desfrutar do prazer sem sentir culpa ou vergonha. É isso aqui que as feministas pregam. Seja você mesma, faça o que você quiser, o que der na telha, o corpo é teu. O problema é da cabeça dos outros. Se eles acharem ruim, o problema é deles. Você faz o que você quiser. Veste o que quiser. Se quiser pendurar uma melancia no pescoço, pendura. Fica à vontade. Se quiser sair nua na rua, saia. Eu moro em São Paulo, infelizmente. Eu chamo São Paulo de Gomorra e Rio de Janeiro de Sodoma. Não, São Paulo é Sodoma e Rio é Gomorra. É um apelidinho carinhoso que nós demos para as duas cidades. É um caos. Pré-carnaval, pós-carnaval. Carnaval a gente sempre procura estar fora dali. Mas pré e pós, a gente vê pessoas nuas andando na rua. Ainda bem que São Paulo é tão doido, né, que faz 4 estações num dia só. Então chove, faz frio, faz calor, faz tudo num dia só. Mas se fosse só calor aquela cidade, misericórdia, que veríamos na rua. Sensualidade e a mulher cristã. Sensualidade é pecado? Não? Tem certeza? Absoluta. Nossa, essa irmã está convicta. Gostei de ver. Isso aí. Muito se comenta sobre um poder inerente à mulher, o poder da sensualidade.
Esse é o poder de persuadir com um sorriso ou um olhar, a habilidade de ter influência sobre os outros, especialmente os homens, e a capacidade de alcançar objetivos por meio da sensualidade. Aquelas que afirmam possuir esse poder se orgulham dele e utilizam sem restrições. Muitas que acreditam não possuir esse dom se esforçam ao máximo para desenvolvê-lo e conquistá-lo a qualquer custo. Ao consultar o dicionário, fica evidente que a sensualidade se relaciona com a sexualidade e o erotismo. Refere-se à habilidade de atrair a atenção para si, por meio de apelos sensuais ou sexuais. Em outras palavras, é a aptidão para despertar o desejo sexual de outros por si mesma. Foi o próprio Deus quem nos criou como seres sexuais. Ele nos dotou mulheres de características, beleza e encanto com um propósito bem definido. Existe um momento, um lugar e maneiras apropriados para expressar nossa sensualidade. E esse lugar é o casamento. O objetivo é a satisfação mútua e a glorificação de Deus. Então, sim, Deus deu. Deus deu a sensualidade à mulher. Não é um erro. Não é um problema. Não é pecado. A depender de como você usa desse seu talento. Não é porque Deus te fez um ser sexual, sensual, capaz de seduzir, que você vai sair seduzindo todo mundo. E é isso que o feminismo tem incentivado, desde como somos pequeninas, a fazer. A exalar sensualidade e achar que o nosso grande poder e trunfo está em usar o nosso corpo como um objeto sexual. A sensualidade é uma bênção quando ela é usada dentro do casamento, quando você usa esta habilidade para seduzir o teu marido. Lá você tem que ser sensual para ele, seduzir ele. Ser atraente para ele. Como Deus vê o movimento do feminismo? Aqueles que se sentem chamados a se juntar ao movimento em favor do direito das mulheres e da chamada reforma do vestuário, podem também cortar toda a conexão com a mensagem do terceiro anjo. Aqui está falando reforma do vestuário naquele contexto em que elas queriam introduzir um novo modelo de saia, calça. Eles usavam um tipo de saia específico e elas, na reforma do vestuário, ali, elas começaram a mudar o vestuário feminino. O espírito que atende a um não pode estar em harmonia com o outro. As escrituras são claras sobre as relações e direitos de homens e de mulheres. Testemunhos, volume 1, página 457. Agora vamos passar para umas dicas práticas. Desleixo versus asseio e elegância. Sabe aquele estilo? Ó, eu ia falar roupas de ficar em casa, né? Porque essa turma aqui parece que está com aquelas roupas de ficar em casa. Eu devia ter trazido um exemplo desse, roupas de ficar em casa. Amanhã eu vou trazer. Isso aqui a gente diria que era roupa de ficar em casa, mas nem isso, né? Lá em São Paulo a gente vê normal as pessoas andarem assim na rua. Calça que parece um pijama, talvez até seja um pijama. Mas tem essa moda de calça meio pijama. Aí a camiseta está muito grande, você amarra ela assim, põe para cá, põe para lá. Que roupa que vocês, irmãs, usam para ficar em casa? Normalmente. É a roupa mais desgastada, velhinha, surrada. É essa? Pior que é a mais gostosa, né? É a mais confortável. Irmãs, é bom a gente ficar confortável na nossa casa, mas não é bom que a gente entregue para o nosso ambiente familiar o pior de nós. Eles são a nossa família. Para eles é que deveria estar o nosso melhor. Para eles é que deveríamos servir a melhor louça. A gente tem que honrar primeiro aqueles que moram conosco. A gente dá tudo para visita. O dia que eu for numa festa, o dia que eu for em um lugar, o dia que eu for visitar uma amiga. Mas e a sua família? Para a sua família se oferece aquela camiseta lá do político da eleição passada, com uma mancha amarela de gordura, assim, que ficou fritando pastel. Toda furadinha, porque a traça beliscou, a gordura que foi fritado o pastel. Não, gente. Tem dia que meu marido chega que eu estou com um coque assim, um avental, transpirando, correndo com as coisas.
Ele me olha, aí eu já solto o cabelo. Ai, amor, eu quero que ele me veja bonita. Eu sei que às vezes não é possível, mas é possível se você criar pelo menos o hábito de jogar fora essas porcarias e pelo menos ter uma roupa que seja confortável, mas uma roupa que não esteja furada, rasgada, surrada, né? Uma roupa confortável, bonitinha, para estar em casa. Meus aventais são lindos. São quase um vestido. São bem bonitos. É a minha farda de guerra. Ah lá. Desleixo. Irmãos, se a gente é cristãos, a gente ama Jesus, é uma questão de cristianismo. A gente tem o cabelo limpo. Parece óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser falado. Não vou falar aqui eu vou falar uma coisa para vocês, mas não é para deixar vocês com raiva de mim, tá? Combinado? Assim, eu tenho o privilégio de não ter o cabelo oleoso, tá? O meu cabelo ele é normal a seco. Então, quando eu viajo, por exemplo, e eu quero ficar com o cabelo bonitinho, assim, eu gosto desses cachinhos na ponta, eu lavo, eu arrumo e viajo. Às vezes a viagem é de uma semana, assim, eu passo a semana inteira sem precisar lavar, que a raiz não fica suja. Ela não engordura. Fica perfeitinha, passa bonitinho. Só que isso só é possível porque, graças ao bondoso Deus, o meu cabelo não é oleoso. Se ele fosse oleoso, eu nem cabelo comprido provavelmente eu teria. Eu iria querer algo muito prático, para que eu lavasse e secasse rápido. Tá? Mas cabelo sujo não dá. Essa aparência de cabelo encebado. Me mandaram uma vez até um meme de uma psicóloga muito louca, falando, vai lavar esse cabelo. Alguém me mandou isso. É engraçado. Mas vamos lá. Volta lá. Vamos voltar aqui, que eu não falei das unhas, né? Vou falar amanhã também um pouco sobre isso. Unha, gente, olha, hoje eu não estou um bom exemplo, hein? Mas unha a gente sempre tem que manter ela lixadinha, cortar, lixar, deixar elas limpinhas, tá? Nada daquela coisa extravagante, esmaltes psicodélicos, vermelhos e tudo mais. Por que não o vermelho? Ai, mas é tão chique, é tão elegante. Para quem? Para o mundo é elegante. É chique. Porque transmite um poder feminino. Qual é esse poder? O poder da sensualidade. É um sensual que extrapola a pureza do feminino. Quais são os princípios da modéstia cristã? A pureza que remete ao céu. A vida antes do pecado entrar na terra. O Éden. Deus gosta do que é belo, tá, gente? Se ele não gostasse do que é belo, não tinha feito eu e você. Tão bonitos. Tão bonitas. O problema é que o pecado deu uma estragadinha, né, na gente. Então, a gente tem que sempre estar se cuidando. A gente tem que se focar no Éden. No princípio, Deus fez Adão e Eva, eles eram altos, lindos, simétricos, maravilhosos, gozavam saúde, e a beleza edênica é uma beleza de rubor de saúde, uma bochecha coradinha de saúde. Tem as cores naturais do corpo. Eu acredito que se você buscar sempre lembrar de como era Eva, porque dá para ter uma ideia, aquele é o nosso modelo. Buscar a naturalidade, uma unha limpa, bonita, mas o mais natural possível, com aspecto natural. Uma maquiagem. Maquiagem, eu não demonizo maquiagem, não. Tem gente que fala, nossa, não pode nem chegar perto. Não acho. Acho que o pecado realmente judiou da gente. E, às vezes, existe umas olheiras ali que não são olheiras por negligência com a saúde, às vezes são uma olheira genética ou um contexto de uma mãe que passou a noite toda ali amamentando e acordou ali com 2 bolsas, que só misericórdia. E para ela aumentar o nível de influência dela no mundo de forma positiva, ela passa um corretivozinho. Ninguém tem que ser dependente dessas muletas. Mas se você saber usá-las, a respeitar o contexto, a adequação, lembrando-se de, ao se utilizar destes recursos, usá-los com o modelo do Éden. Para que eu estou me pintando? Para mostrar que eu sou saudável. Não que eu sou uma outra pessoa que eu não sou. Não para pintar de cores coloridas que nem existem em mim naturalmente. Vou pintar o meu olho de roxo para quê, gente? Parece que eu apanhei. Não é bonito isso, não. O mundo diz que é, mas o mundo está com gostos bem estragados, porque a referência do mundo
ela é vermelha, assim, e quente. É das labaredas do inferno. Essa é a referência. Os gostos de Deus é diferente. Remete pureza. A gente tem que revelar saúde. Olha lá, um modelinho de unha, cor de unha. Unha com cor de unha. Tem coisa mais linda que isso? Unha com cor de unha. A minha eu tenho uma francesinha que é natural, foi Jesus que fez. Tem que só dar mais uma lixadinha, que às vezes dá uma lascadinha. Cabelo, gente. Cabelo com aspecto limpo. Tem cabelos que transmitem uma imagem mais elegante. Eu tinha separado, acabou não indo. Uma imagem de um cabelo mais crespo, mais enroladinho. Eu gosto muito de cacho. Eu queria ter colocado, não foi. Depois eu ponho amanhã. Mas, sabe, a pessoa acorda, não escova o cabelo, vem com aquele cabelo daquele tamanho. Ela chega assim, nos lugares, aquela olheira, a pessoa está judiadinha, com uma carinha de que se abandonou. O que aconteceu, irmã? Mulheres de Deus, vamos se arrumar. Mas não vamos abusar disso, não. Vamos lembrar que a nossa régua é o Éden. Não aquela mulher do remédio lá, de verme. Isso aí. É que tem um remédio que desparasita verme, que, por coincidência, tem o nome de uma cantora famosa aí. Ela não pode ser o nosso padrão. Outras dicas práticas. Vamos evitar também a extravagância. Aí também tem gente que vai para o excesso, né? Já que é para me arrumar, para aumentar minha influência no mundo, eu quero chegar chegando. Aí eu misturo todas as estampas em um único lugar, coloco uma blusa de uma cor, uma saia de outra cor, um casaco de outra cor, e aí eu abraço todas as cores do mundo e vou com aquilo ali. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, que têm uma personalidade mais extravagante. Existe. E chama bastante atenção. E de propósito, né? Gente, usar uma roupa, às vezes, mais suntuosa, a depender da situação, abre portas. E a depender da situação, fecha portas. Mas, no geral, não é legal. Vamos para os tons mais neutros, né? Cabelo, gente, vamos cuidar da aparência para estar alinhados, penteados e limpos. O vestuário é a mesma coisa, uma roupa alinhada revela um gosto apurado. Em psicologia, a gente faz leitura da personalidade de uma pessoa pelas preferências e gostos de roupas dela. Ontem eu vi ela, ontem não, hoje de manhã, acho que ela estava usando uma roupa tão lindinha, bem assim, estilo asiático, que é o estilo que eu gosto, porque será, né? Que tem um lacinho, assim, bem bonitinho. Mostra muito suas preferências e gostos. Revela muito sobre você. Sobre o que você está contemplando. Eu acho que ela está vendo coisa de asiático. Isso aí, vamos lá. Dicas práticas. Gente, isso aqui, anotem para a vida de vocês. Anáguas, por favor, irmãs. Comprem isso. Eu sei que é da época da nossa vovozinha. Não é muito bonito, mas isso é muito importante. Eu preciso realmente frisar essa parte. É importante, porque eu cansei. Gente, estou cansada de ver. A mulher está com uma roupa linda, mas o vestido é aquela saia fluida, ela anda, o tecido ela entra no... Mostra o Polo Sul e o Norte. E fica ali com a linha ainda no meio, dividindo. E ela está andando na igreja inteira. Vocês entenderam a cena? Conseguiram fazer a imagem mental da situação? Porque eu não achei uma foto para ilustrar. Isso acontece, eu já vi. Eu fico, Senhor, tem misericórdia. Às vezes, assim, quando dá tempo, eu dou uma puxadinha por trás. Pode continuar andando, irmã. Vai, vai. Vai rápido. É triste, às vezes não dá tempo. A mulher foi tão rápido, está do outro lado. Só que ela está passando vergonha e ela nem sabe. E eu falo porque eu já passei vergonha sem querer estar passando. Ninguém quer passar por ridículo, gente. Tenho certeza que nenhuma de vocês querem isso.
Algumas fazem de propósito, mas eu imagino que ninguém aqui é esse tipo de pessoa. Eu já fui essa pessoa. Muitas vezes eu errei sem querer errar. Por isso que é bom a gente fazer aqueles testes, né? Baixa, vê se sobe muito a saia, levanta o braço para ver se sobe muito a blusa, dobra ali, senta. Faz uns testezinhos em casa, pega no espelho, dá uma olhada. Eu, às vezes, peço para o meu marido, quando eu uso uma roupa muito clara, eu vou ali na frente da porta, onde bate a luz, para bater a luz bem no vão das pernas. Amor, está indecente? Não, está ok. Faz os testes antes de sair de casa, porque eu teve uma época que eu era tão destrambelhada que eu saía de qualquer jeito. Ao ponto de eu, às vezes, ir no banheiro e, quando eu ver o negócio está pendurado aqui, vocês sabem, né? Aí sai daquele jeito, fazendo aquele escândalo. Vamos prestar atenção, gente. A gente não faz de propósito, mas essas coisas acontecem. A nágua é muito importante. Eu consegui achar alguns exemplos. Está vendo? Está faltando uma segunda pele, está faltando coisa por dentro da roupa, para não marcar o que não tem que marcar. Essa daqui, essa daqui é o mais clássico, é o que acontece que eu falei para vocês das moças lá, das mulheres de, né, saia ali, que a saia entra. De costa acontece, elas nem dão conta. Mas de frente também, marca tudo aqui. Marca o que não deveria. Por isso que eu falo que a nágua é legal usar. Está vendo essa daqui? Eu uso muito essa daqui. Eu gosto dessa aqui. Eu tenho preta, branca e cor da pele. Tenho as três. A que eu mais uso é a branca. Agora eu não estou com ela. Mas eu sempre uso quando eu vou usar roupa fluida. Por quê? Ou eu uso uma saia mesmo. Essa saia aqui, mais justinha por dentro. Porque quando eu uso um vestido fluido e eu vou andar, ele não fica fazendo esse efeito aqui, para não engrupir um negócio de tecido fino ali, entendeu? Gente, o óbvio é óbvio, mas precisa ser dito, porque a gente, às vezes, não para pensar nesses detalhes. E a gente é representante de Jesus, não é? Como é que eu vou representar Jesus, mostrar a atmosfera do céu, se eu estou só mostrando outras atmosferas para as pessoas? Como? Que as pessoas vão pensar em Jesus? Não é? Dicas de roupas de banho. Achei essa japonesinha aqui na internet. Decidi mostrar para vocês. Por muito tempo, eu tenho um Instagram, Haru Shiuji, ou Haru Henklein, que é o sobrenome do meu esposo. Vocês podem me encontrar lá. Lá eu faço alguns reels, e assim, eu tinha muita resistência de usar o meu Instagram para ficar falando dessas coisas. Ele vai pôr ali para mim um reels de traje de banho que eu fiz para o Instagram, vou mostrar para vocês agora. Pode dar play. Por muitas vezes, ouvi que é impossível ser modesta em qualquer atividade que envolva água, mas, embora desafiador, hoje eu decidi mostrar como eu costumo fazer. Alguns princípios que eu costumo adotar na hora de escolher uma peça é recato, saúde, beleza estética, durabilidade da peça e adequação ao contexto. Procuro usar um short por baixo da canga. Essa, em especial, possui um tecido próprio para molhar. No caso das roupas de banho em geral, considero ser apropriado peças que ajudam a proteger o corpo da insolação e da friagem. Por isso, eu costumo dar preferências para tecidos que secam rápido e que tenham proteção UV. Também costumo usar um short saia junto com o body. E quando uso uma saída de banho que seja de algodão ou de algum outro tecido que não seja próprio para molhar, eu uso um short saia por baixo da canga e retiro quando eu vou entrar na água. Se gostou dessas inspirações, me conta nos comentários qual a sua cor favorita e qual deles você também usaria. Agora vamos para a próxima dica. A pedido de vocês, decidi mostrar como faço na hora de ir para a academia ou mesmo fazer qualquer outro tipo de atividade física e esportiva. Quando se trata de ir para a academia, a modéstia cristã pode ser um desafio. As roupas de academia costumam ser justas e reveladoras demais. No entanto, existem muitas opções de roupas esportivas que são confortáveis e ao mesmo tempo modestas. Uma boa opção é escolher roupas que cubram bem o corpo, como leggings mais grossas, camisetas mais largas e compridas. Eu mesma
Busco evitar roupas que sejam muito decotadas ou que mostrem muito a pele. Outra dica que busco aplicar é escolher roupas que sejam apropriadas para o tipo de exercício que vou fazer, seja corrida ao ar livre, trilha com lama, academia ou qualquer outro tipo de atividade que requer uma necessidade específica. No geral, procuro por roupas que possuam um tecido respirável, que não sejam muito apertadas e justas para não limitar a mobilidade e dificultar a realização de certos exercícios. Levar a modéstia cristã para a academia é vestir-se com decência e discrição, para honrar a Deus em todas as situações, e isso é possível. Por isso, lembre-se de que você está indo para a academia para cuidar do seu corpo e não para mostrar o seu corpo. É isso, a mensagem acho que foi dada, né? E os exemplos aí, as inspirações para vocês terem também. A ideia da roupa de... Pode voltar para o slide, eu já vou agora caminhar para o encerramento. A ideia das roupas, por exemplo, de maiô, de praia, de traje de banho e de academia, é buscar não se utilizar dessa oportunidade para realmente ficar revelando, expondo o teu corpo desnecessariamente. Na academia as pessoas conseguem trajes de banho. Por muitas perceberem vezes você ouvi que é impossível ser caráter modesta em puro, nobre, ou ver apenas uma mulher sensual. Na praia, a mesma coisa, ou em qualquer situação que envolva atividade com água. Qual a mensagem que a gente está dando? Nós somos servos do Senhor, lembra? A gente é representante de Cristo na Terra e tem que ser em qualquer lugar. A coisa não muda porque eu estou na praia. A coisa não muda porque eu estou na academia ou fazendo uma trilha, que seja, uma atividade física. Isso aqui é uma loja que eu vi de roupas cristãs, que eles fazem esses modelos aí. Eu, particularmente, gosto de comprar essas blusas mais compridas, ali do canto, os camisetões que vocês viram, eu gosto. Eu jogo alegre, jogo a camiseta ela tampa o que eu não quero que mostre, não quero que mostre divisão de nada, nem de sul, nem de leste, tampa ali e está ok. Né? Então, aí eu vou para a academia, faço meus exercícios, tenho mobilidade, que eu estou com a leg ali, bonitinha, mas não estou ali aproveitando para marcar, usar topzinho, mostrando colo de peito, mostrando barriguinha. Não tem que mostrar, gente. A barriga chapada que você conseguiu na academia é para o teu marido. Guarda para ele. Ele vai se sentir tão especial por ser o único a ter acesso, a ter esse privilégio. Nós temos uma responsabilidade social, porque nós somos mulheres cristãs, somos mulheres de Deus. E a nossa responsabilidade social é proteger os homens da imoralidade. As mulheres lá fora já estão fazendo o trabalho delas. Não vamos prejudicar o caminho da santificação dos nossos irmãos. O homem é muito visual. Eu demorei para entender isso. Porque as mulheres tendem a ser um pouco diferentes nesse sentido. Mas os homens são visuais. A forma como você se veste pode pôr, sim, um irmão teu em problemas. Pode colocar ele em uma situação de fragilidade, em tentação, em pecado. Nós somos responsáveis por isso. É nossa responsabilidade, é na nossa conta que vai chegar no dia da prestação de contas com o nosso Senhor. Agora, a última mensagem para a nossa reflexão. Nós somos a última igreja de Deus. Apocalipse 3, 15 e 18. Sou comissionada agora a dizer a nossos irmãos, humilhem-se e confessem seus pecados, ou o Senhor os subjugará. A mensagem à igreja de Laodiceia é dirigida justamente àqueles que não a aplicam a si mesmos. Não são frios, nem quentes, mas mornos, diz o Senhor. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Amém? Minha aparência não afeta em nada a minha comunhão com Deus. Correto? Mas a minha comunhão afetará todas as coisas em minha vida. E isso inclui a minha aparência. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Amém? Depois vocês podem tirar uma foto, se quiser, me seguem lá. Eu mais desapareço do que apareço, mas de vez em quando eu dou as caras ali e converso uns bons dias. Se quiserem me ver e ter algumas dicas, Deus puxa muito a minha orelha para que eu produza mais conteúdo ali nessa plataforma. Eu preciso me dedicar mais a isso. Quem sabe no futuro. E para quem quiser dicas de receitas naturais, eu não costumo indicar este canal, mas um irmão hoje, antes de começar a palestra, ele me chamou a atenção, ele falou, eu descobri que você tem um canal muito bom e você tem que divulgar esse canal. Eu falei, não, irmão, eu não estou mais usando o canal. Não, mas você precisa. Eu falei, tá bom, irmão, eu vou falar para as irmãs que tem um canal lá. Se chama Na Casa da Haru, no YouTube. Lá tem algumas receitinhas, tem poucos vídeos. Eu comecei e preciso voltar a retomá-lo, mas tem umas receitinhas saudáveis, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que tivemos juntas aqui nessa tarde. Gratidão, bondoso Deus, porque o Senhor nos ama tanto que tem se preocupado em cuidar de nós nos pequenos detalhes. Atividade que envolva a água, mas Continue embora fazendo uma obra em desafiador, nossas hoje eu vidas. decidi mostrar como De eu forma costumo especial, fazer. Deus, eu peço Alguns por cada uma princípios destas que eu mulheres costumo que estão adotar aqui na hora hoje. de escolher uma peça Em nome de Jesus, que o teu poder seja dobrado beleza estética, na vida de cada durabilidade uma da delas, peça e adequação para que elas ao saiam daqui contexto. empoderadas do Procure usar um short por poder baixo que da vem canga. do alto Essa, em céus para especial, influenciarem possui um este tecido próprio mundo de pra mulher. trevas, No caso das roupas num mundo onde o Senhor é glorificado. E também através das nossas vestes. Que as mulheres possam sair daqui com essa convicção e o Senhor ajude e habilite individualmente a cada uma delas a aumentar o seu nível de influência neste mundo, se vestindo com sabedoria, revelando que servem a Ti, querido Jesus. Ajuda-nos, ó bom Pai, a ajudarmos ao nosso semelhante e não sermos pedra de tropeço para eles. Nos ajude a sermos um modelo a ser copiado, porque servimos ao Senhor. Nos ajude a revelarmos ao mundo que somos a semelhança de Jesus Cristo na terra. Em nome de Jesus, Pai, é que eu peço por estas bênçãos. Amém. Quanto aprendizado, né, gurias? Nossa, coisa... Obrigada, Aru. Muito obrigada. E não fica só por aí. Eles estão vindo esse fim de semana e amanhã nós temos mais. Às 5 horas da tarde nós temos o Bonita e nós vamos fazer dessa vez aqui no aqui na nave da igreja também, tá? Todas estão convidadas às 5 horas e esse daí é só para as meninas também, de novo. Não vai ter a parte dos meninos lá embaixo, esse é só as meninas. E convidem as suas amigas. Quanta coisa preciosa nós vimos hoje. Às vezes, ela estava falando ali do banho, eu estava pensando, gente, e como que eu vou para a academia? E logo em seguida ela já deu a dica da academia. Muito, muito boas suas dicas, vou usar. E quanta coisa boa que a gente aprendeu para nós sermos bonitas, elegantes, cristãs e sermos uma influência positiva nesse mundo. Não sermos feministas, mas sermos femininas em Cristo, né? Que Deus nos ajude. Obrigada pela presença de vocês e aguardamos vocês amanhã de novo, tá? Boa tarde.